Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus a todos os meus seguidores do canal. Nós vamos ler hoje no livro de Lucas, o capítulo do 30 em diante. Lucas capítulo 24, versículo 30 em diante. Diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Meus irmãos, esse texto que eu li conta a história dos 2 discípulos de Emaús. Eram 2 discípulos de Jesus que voltaram para a cidade deles. Era um vilarejo chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus morreu, né? Já era o 3º dia, então estava todo mundo desanimado, todo mundo triste, devastado. Esses discípulos retornam para Emaús e no caminho aparece Jesus. Só que de primeiro momento eles não conheceram Jesus. Jesus apareceu para eles, né? Lá eles não conheceram Jesus e Jesus ia conversando com eles. Jesus faz uma pergunta no 17: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estás triste? Jesus faz essa pergunta para os 2 e eles vão caminhando, sentido a Emaús. Eu não sei, meu irmão, se Jesus estava com algum pano na cabeça. Os judeus tinham esse costume de andar com pano na cabeça. O que o texto diz aqui é que eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram Jesus. E aí eles falam, Jesus faz uma pergunta: que conversa é essa que vocês estão caminhando, vocês vão falando sobre o quê? E eles começam a explicar para Jesus: Tu és só peregrino forasteiro em Jerusalém, não sabe tudo o que aconteceu aí nesses últimos dias? Ele diz assim. Aí Jesus perguntou: que coisa é essa? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens e do povo. E como os principais entregaram ele para ser morto. Eles falando com o próprio Jesus, ó, meu irmão, Jesus ressuscitadinho da Silva. Eles falando com o próprio Jesus. E eles disseram assim ainda: nós pensava que esse Jesus Nazareno, que era profeta poderoso diante de Deus e dos homens, com muitos sinais, nós pensávamos que ele era o resgatador do povo judeu. E nós pensávamos que ele que ia resgatar nós do jugo dos romanos, né? Porque o povo judeu pagava impostos. Só que Jesus veio, meu irmão, não foi para livrar o povo do jugo romano. Ele quer salvar nossas almas do inferno. Era disso que Jesus queria nos livrar, nos salvar. E o povo de Israel pensava que ele veio só para libertar eles ali de pagar imposto para Roma, né? Ele pensou que a libertação era essa, a libertação política. Mas não era. E aí, enfim, meu irmão, aqui o texto que eu li, Jesus diz assim: e os discípulos, depois que aí Jesus começa, quando ele fala assim, e até os discípulos falam para ele, e também 2 mulheres foram cedinho no templo, e elas dizem que lá apareceu um anjo para elas, Maria Madalena, ele falando, os 2 discípulos de Emaús falando. Ela diz ter visto uma visão de anjo, que os anjos afirmam que ele está vivo, mas porém ninguém viu ele. E eles 2 conversando com Jesus, porém ninguém viu ele. Aí Jesus fala para eles, meu irmão, Jesus fala para eles assim, ó nécios, ou seja, tolos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés
e por todos os profetas explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Jesus, meu irmão, quando ele estava vivo, ele sempre dizia, ó, convém que o Filho do Homem padeça e morra na mão, e sofra e morra na mão dos sacerdotes e dos principais. Convém que Jesus sofra, seja crucificado. Jesus falava por 12 discípulos. Porém, meu irmão, quando a gente está passando por provações agudas, por sofrimentos intensos e difíceis, a gente tende a nos esquecer das promessas de Deus. As dificuldades, as provações tendem a nos fazer esquecer das promessas de Deus. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão, para nós hoje, é que, meu irmão, esse discípulo aqui, ele estava enganadíssimo conversando com Jesus, eles falando com Jesus, nós pensávamos que ele era o remidor, o resgatador, o nosso resgatador, mas porém hoje é o terceiro dia que ele está morto. E eles nunca tiveram tão enganados, meu irmão. E ali a salvação deles vivinha conversando com eles e eles pensando que ele estava morto. E Jesus abriu as escrituras e aqui está onde eu li, que diz assim, ó. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. Quando Jesus tomou o pão e partiu, que era o ato de Jesus costumava fazer isso, abriram-se-lhe os olhos espirituais, meu irmão, e eles conheceram Jesus. Quando que abriu os olhos? No partir do pão. Partir do pão significa comunhão, contato, né, meu irmão? Quando você está à mesa com seus familiares ali, não significa comunhão, né? Junto com o jantar, almoço, comer junto significa amizade, comunhão, meu irmão. E aí, no partir do pão, eles conheceram Jesus. Quer dizer que nós temos que ter comunhão com Jesus. Jesus disse que aquele que não comer de mim, não se alimentar de mim, não terá vida comigo. Comer de Jesus, meu irmão, a Santa Ceia significa você se alimentar diariamente de Jesus, se alimentar, acreditar em Jesus. Então você está comendo dele. Amém? E pelos olhos da fé em Jesus, aquele pão que a gente toma no dia da Santa Ceia, ali é um símbolo do nosso Senhor Jesus, entendeu? Ali não é o corpo de Jesus, não é o corpo físico de Jesus. Porque Jesus não ensinou ninguém a beber sangue. A Bíblia condena beber sangue. Entendeu? Transformando. Mas ali também não é simplesmente uma coisa, uma brincadeira. Não é simplesmente um símbolo, não. Mas ali a gente tem que ter reverência. Toda reverência. Que ali comer de Jesus, meu irmão, não é só... Tem gente que come a Santa Ceia, ali come aquele pão, come aquele cálice e depois continua vivendo do mesmo jeito, sem reverência. Comer de Jesus é todo dia, não é só no dia da Santa Ceia, não. Comer de Jesus é todo dia. É crer, acreditar nas palavras dele. Então, Jesus, aqui, meu irmão, na comunhão. Aí olha o que eles disseram. Eles disseram. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Olha aqui, meu irmão, os olhos dele foram abertos, primeiramente, quando Jesus primeiro falou das escrituras. Jesus vinha falando Jesus disse assim: honestos e tardios para entender tudo que está escrito por Moisés e pelos profetas. Jesus começou falando e explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Jesus explicava em todas as escrituras, meu irmão. Todas as escrituras. Jesus começou falando para eles: olha, lembra que Moisés falou que Deus ia levantar um profeta como ele? Deus ia levantar um profeta como Moisés do meio dos teus irmãos? Porque no dia lá da sarça ardente, lá no Monte Sinai, vocês ficaram todo mundo com medo, dizendo: não fale Deus diretamente conosco. Fale tu conosco, Moisés. Então Jesus, meu irmão, é o nosso intercessor. Porque se Deus falar direto com nós, ele nos mata, por causa que nós somos pecadores. Por isso que ele enviou Jesus, o único justo, em nosso meio. Aí Deus disse: falaram bem naquele dia que pediram um profeta, pois eu vou mandar um profeta, mas aquele que não ouvir
As palavras que esse meu profeta falar, que é Jesus, eu vou requerer de mim, de você. Se você não ouvir Jesus, você vai prestar conta por... Você está por sua conta. Se você não ouvir Jesus no dia do juízo você vai estar por sua conta. Entendeu? Ninguém se justifica perante Deus por sua própria conta, irmão. Então, a gente precisa de Jesus. Aí, enfim, Jesus... Então, o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje, meu irmão, é que nós tem que ficar ligado na palavra de Deus. Ligado na palavra. Jesus continua aqui. Aí ele diz, meu irmão, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Aí eles foram lá, alegres, ao altar. Ei, nós vimos Jesus ressuscitado, falou com nós, comeu pão com nós. Enquanto eles estavam conversando com os 11, aquilo ali, meu irmão, com os outros discípulos, tinha 12 e tinha mais outros também. Muita gente seguia Jesus. Tinha muitos discípulos. Estavam reunidos tudo ali, quando eles estavam reunidos, o próprio Jesus apareceu para eles. Para todos juntos ali, ó. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, aqui no Lucas 43 diz, Lucas 44 diz assim, e disse-lhes, Lucas 24, 44, diz assim, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E o Novo Testamento, meu irmão, nós vemos Cristo em pessoa. Amém? Então, para nós não estar por nossa conta no dia do juízo, meu irmão, nós temos que crer no profeta que Deus mandou. Profeta, e Deus ainda diz assim, o que ele vai falar, lá no Deuteronômio capítulo 18, ele diz assim, o que ele vai falar, ele ouviu de mim, foi eu que mandei ele falar. Então, Jesus dizia assim, sempre Jesus dizia nos evangelhos, eu não falo de mim, eu falo o que meu pai mandou eu falar. Amém? Então, meus irmãos, é isso. E aí Jesus ordenou, então ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Amém? Então, a sua parte é crer, meu irmão. Viu? Quem crê muda de vida, quem crê procura agradar a Deus, mesmo com as nossas falhas, com o nosso pecado, mas quem crê muda de vida. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.